Espera aí, que isto... Vou fazer go live agora. Se calhar eu antecipei-me e fiz. Não podes clicar no fim. Agora, eu acho que isto grava-se automaticamente, exatamente. Está a gravar automaticamente. Muito bem, muito bom dia. Pedia só o favor aos participantes que já estão conectados, se nos puderem dar só um toque. Nesta plataforma não há um chat, mas há aqui a área de Q&A, pergunta e resposta. Se escreverem lá que conseguem ouvir e ver, dar um ok, já nos ajudam, só para garantir que, pelo menos nós do nosso lado, eu e o Rui, temos a certeza de que está a ser tudo emitido com boas condições. Por isso pedia só pelo menos uma pessoa, se fizer esse favor, já nos ajuda bastante. Entretanto, enquanto aguardamos aqui alguma participação das pessoas e que também tínhamos mais participantes a entrar, natural que agora também de volta aos escritórios temos um pouco menos de adesão, mas ainda assim sempre interessante ter-vos aqui mais uma sessão do Nest, dos webinars Nest. Já vamos na 45ª edição, sempre com conteúdos que vão desde a parte estratégica, a visão estratégica de inovação, mas também a parte prática, o entendimento de como é que se pode fazer a utilização de algumas ferramentas digitais que permitam a agilidade no trabalho, a eficiência operacional. E, por fim, também trazemos aqui alguns casos práticos, algumas situações que achamos inspiradoras para o próprio setor, e é o caso de hoje, que para falar sobre um caso prático, que é a aplicação do registro do viajante, temos o Rui Silva, da Armis, que nos vai dar conta de como se processa todo este caso, desde a sua geração até à utilização prática. E, Rui, estás ligado, certamente, não? O microfone estou aqui. Ótimo, olá. Olá, Roberto. Obrigado a todos que estão aqui na sessão. O meu nome é Rui, eu sou o responsável de marketing do grupo Armis. Nós somos uma empresa de engenharia de software que tem sede no Porto. Estamos também presentes em Lisboa, no Brasil e em Macau. Nesta sessão de hoje nós vamos apresentar este caso prático da aplicação Registro Viajante. Isto foi um desafio que nos foi lançado há cerca de 3 anos por uma entidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e vamos também abordar ao de leve esta mais-valia dos ecossistemas digitais e de que forma é que os dados contribuem para a melhoria da experiência dos viajantes. Roberto, não sei se queres acrescentar algo mais ou se avançamos para a sessão. Não, acho que sim, já estamos praticamente a 5 minutos após a hora, acho que podemos avançar. Muito bem. Vou só acrescentar aqui. Ok. Então, avançando, certamente que vocês têm uma noção ainda melhor do que eu sobre o impacto que a pandemia está a ter no setor do turismo. Não é algo que nós nos queremos focar, nós queremos focar sim naquilo que realmente nós podemos manobrar e podemos alterar. E o que nós sabemos é que pela frente teremos aqui um trabalho de recuperação da confiança do consumidor. E só vamos conseguir recuperar esta confiança se nos soubermos novamente adaptar àquilo que vão ser agora as novas expectativas deste consumidor, seja um viajante, seja o turista interno, seja o turista externo. Nós vamos ter que compreender o que é que mudou e adaptar a nossa operação a isso mesmo. Portanto, eu vou recuperar aqui um chavão dos últimos anos, que era o centrar no cliente, ou o recentrar no cliente neste caso, para perceber efetivamente de que forma é que nós nos vamos adaptar a este novo consumidor. O que é que isto tem a ver com tecnologia? Tem bastante, desde logo porque a tecnologia está intrinsecamente ligada a dados. Podemos ver aqui que já bem antes da pandemia o setor do turismo era um setor que se caracterizava por ter uma elevada maturidade digital. Este estudo da McKinsey foca ainda num quociente
que indica que quanto mais investimento em digital, há uma forte correlação com a performance financeira das empresas, mas sendo realistas, nós sabemos que há também dentro do próprio setor uma disparidade muito grande de investimento entre aquilo que são as grandes companhias aéreas, as cadeias hoteleiras e os pequenos estabelecimentos. Ainda assim, em todos os setores tem havido uma democratização da tecnologia, portanto, nós acreditamos que cada vez mais a tendência de equilíbrio na balança vai vingar. Voltando àquilo que eu estava a referir sobre o recentrar no cliente, tem muito a ver com o caso que nós vamos apresentar hoje, porque quando nos foi lançado este desafio, nós percebemos que de facto o objetivo primário era realmente perceber de que forma é que o cliente, neste caso o viajante, e muito especificamente o viajante português, agiria quando nas suas viagens. E como eu disse, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português incorpora um organismo oficial, que é a DGA-CCP, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, e esta direção tem um propósito muito próprio, que é assegurar a proteção e o apoio consular a qualquer cidadão português ou qualquer empresa portuguesa quando no estrangeiro. Supervisiona uma rede consular no mundo de mais de uma centena de consulados, de secções consulares, etc. E isto já há mais de 25 anos que assegura toda esta missão. Ao mesmo tempo, incorpora um gabinete de emergência consular, isto, como o próprio nome indica, atende emergências consulares. Estamos a falar de acidentes de aviação, acidentes aéreos, ferroviários, uma catástrofe natural, ou qualquer ação hostil como um ato de terrorismo que envolva qualquer cidadão português que esteja no estrangeiro. Portanto, para que todo este processo, todo este trabalho desta Direção-Geral aconteça da melhor maneira, certamente que vocês entendem que tem de haver um registro o mais aprimorado possível das viagens dos cidadãos portugueses no mundo. E muita gente pode desconhecer, mas este registro já era facilitado há alguns anos, mas de uma forma, diria, ainda arcaica, porque o registro era efetuado quer pelos meios de telefone, quer por meio de um e-mail ou por outros meios, mas havia uma dificuldade muito grande no tratamento desta informação. Por isso, podem compreender que, ao longo deste processo, a tal missão primária desta direção, o apoio consular, muitas vezes não era o mais eficiente possível, lá está, por uma questão de gestão de informação. Por isso, olhando para este panorama, foi quase uma escolha óbvia nós percebermos que do ponto de vista do utilizador, nós tínhamos que perceber qual era o meio mais interessante para ele, para ele conseguir registar viagens. E a escolha óbvia, estamos a falar de um projeto que iniciou há 3 anos, era naturalmente aproveitar esta dinâmica digital de hoje em dia. O segmento de pessoas que viajam no estrangeiro é um segmento também de pessoas com grande maturidade, habituadíssimo a utilizar aplicações e portanto, a aplicação móvel, tanto para um sistema operativo como o iOS como o Android, que são os 2 sistemas mais utilizados, era algo necessariamente óbvio. Do outro ponto de vista, da gestão de informação, e é isto que muitas vezes não é visível para o público, aqui sim houve uma melhoria drástica ao nível de eficiência nos processos, que já vamos conseguir perceber porquê. Portanto, após a escolha da seleção de desenvolvimento de uma aplicação móvel, havia 4 objetivos principais. Através da aplicação nós queríamos não só facilitar este processo de registro de viagem, mas fornecer também informações úteis sobre os países, sobre as cidades para os quais o viajante iria, auxiliar em casos de emergência, aceder também ali a contactos consulares que muitas vezes são importantes, até num problema, vou-lhe chamar menos grave, mas que é igualmente grave para quem já teve a experiência de perder um cartão de cidadão no estrangeiro. E desenvolvemos aí numa funcionalidade extra que na altura foi até um caso de referência, que era uma funcionalidade de SOS. Como o próprio nome indica, numa dada emergência, através da aplicação conseguimos rapidamente emitir o local, a localização aproximada de GPS onde esse acidente aconteceu e muito mais rapidamente os meios podem ser acionados.
Eu vou passar um curtíssimo vídeo da apresentação da aplicação, até para percebermos de que forma é que esta aplicação funciona. E foi assim que surgiu a aplicação Registro Viajante. Como vocês podem perceber pelo vídeo, o utilizador registra os dados, início da viagem, término da viagem, pode inclusive agendar com bastante tempo de antecedência, e esta informação passa a ficar do lado da DGACCP, que pode naturalmente ajustar a sua operação em função da quantidade de viagens registadas por uma dada região. Ao mesmo tempo, o utilizador pode estar no momento da viagem e novamente consultar a aplicação com informações úteis, sejam a morada do consulado, o horário de atendimento, contactos privilegiados para o caso de haver algum incidente com mais ou menos gravidade, e ainda tal funcionalidade extra de SOS, que felizmente ainda não foi muitas vezes acionada. A própria linguagem gráfica, isto aqui é um pequeno pormenor, da aplicação inspira-se num contexto histórico, dos descobrimentos, inspira-se nas ferramentas de navegação, como o quadrante, e aqui o que houve foi uma simplificação da forma do quadrante e a aplicação na própria linguagem, na linguagem gráfica da aplicação. Nos primeiros meses conseguimos rapidamente alcançar bastantes utilizadores, cerca de 1000 viagens registadas por mês, para uma aplicação que teve um menor índice de divulgação. Achamos que ainda há aqui um longo caminho a percorrer, mas desde logo facilitou bastante o trabalho do ponto de vista da Direção-Geral. E esta, como eu disse, era a parte visível para o público final, a parte, se calhar, mais entusiasmante para o utilizador comum, porque é isto que se consegue ver e que se consegue realmente manobrar. Mas o que eu gostaria de enaltecer é realmente a transformação que foi iniciada na DGACCP a partir do momento em que iniciamos este projeto. Portanto, aquelas dificuldades que eu referi no início da gestão de informação começam cada vez mais a ser, passa a expressão, menos visíveis, porque agora foi desenvolvida uma plataforma que centraliza toda a informação sobre as viagens. Portanto, seja um cidadão que telefona para a DGACCP, seja um registro da viagem na aplicação, ou até um e-mail que é enviado para um endereço específico que está visível no site, tudo é centralizado numa mesma plataforma. Portanto, ganhamos aqui, certamente, elevamos os índices de eficiência bastante face ao processo anterior. E a partir daqui, como eu disse, imaginem ter desta forma visual, perceber a quantidade de viagens numa dada região, perceber que meios é que nós, em função das informações que a diplomacia tem, de uma possibilidade de um atentado, de uma possibilidade de um golpe de Estado numa dada região, consegue-se rapidamente, não tendo 100% do número de cidadãos portugueses que estão localizados nessa região, que temos uma aproximação ao mesmo e rapidamente conseguimos ajustar a operação e acionar os meios necessários em função disso. Ao mesmo tempo, toda a informação relativa aos consulados é manobrada centralmente,
um consulado que por algum motivo encerre ou mude de sede, consegue ser aqui configurado e disponibilizado rapidamente para todos os meios, seja o site, seja a própria aplicação móvel. E como eu disse há pouco, em termos de prioridade, naturalmente que o SOS tem altos níveis de prioridade e a própria aplicação tem essa função inteligente de ressalvar que um SOS é necessariamente prioritário. E estamos aqui a falar, estamos também a falar de oportunidades e da tentativa de criação de um ecossistema. Foi assinado um protocolo entre a DGACCP e a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, no sentido de pensar em novas formas de troca de informação, não só tendo a ver com esta aplicação Registro Viajante, mas outras formas que não posso antecipar, mas que certamente vão permitir adicionar algum valor às ofertas das agências de viagens e dos próprios estabelecimentos. Certamente que o cumprimento da missão da DGACCP é seu e é próprio, mas é também, do ponto de vista de uma agência e do ponto de vista de uma cadeia hoteleira, algo que adiciona valor ao seu próprio produto se conseguirmos cumprir com estas recomendações da segurança. Mas o que eu gostaria de enaltecer também é esta vertente da criação dos ecossistemas digitais. Um ecossistema digital é, se calhar, uma cadeia de valor que troca informação, que troca dados, e isto é uma tendência muito do presente. Antigamente havia, maior parte das empresas desenvolvia sistemas e softwares preservando a propriedade dos seus próprios dados. Isso tem sido amplamente desincentivado através de legislação e também pela própria vontade dos consumidores que querem cada vez mais ter acesso a sistemas integrados. Portanto, nós na Armis trabalhamos com áreas laterais, com setores muito específicos como os transportes e a área financeira, onde tem havido legislação nesse sentido, no sentido de criar centrais de dados abertos, e essas centrais de dados abertos vão permitir alimentar um ecossistema de empresas. O que nós temos que saber fazer é posicionar-nos dentro desse ecossistema e retirar o máximo proveito dos dados que ali são expostos, não descurando nunca a importância de nós termos os nossos próprios dados. O caso do setor do turismo é paradigmático. Os ecossistemas digitais já são bastante complexos e completos, e nós temos, lá está, que saber perceber quando é que devemos ou não aproveitar estes dados que provêm do ecossistema, e pensar também no longo prazo de que nós devemos de ter as nossas próprias bases de dados. Porque a digitalização? Os estudos mostram que as empresas querem digitalizar-se para perceber mais sobre os seus consumidores e para, entre aspas, atingi-los, em termos de mercado, atingi-los de uma forma mais efetiva. E, ao mesmo tempo, querem digitalizar-se porque o próprio consumidor exige isso e querem operar de uma forma muito mais eficiente. Portanto, tecnologia, absorção dos dados e trabalho sobre os dados visa aprimorar a experiência dos nossos visitantes. Sabemos que cada vez mais as gerações, seja a geração millennial, a geração Z, entende que quer experienciar algo único, algo personalizado, e não há outra forma, se nós não os conhecermos ao pormenor, não há outra forma de lhes conseguirmos prestar essa mesma experiência. Portanto, vamos conseguir, através dos dados e da tecnologia, reposicionar a nossa oferta e, quem sabe, criar novas fontes de receita. O próprio viajante, isto é um estudo também publicado pela McKinsey, uma jornada de compra de uma reserva de um quarto pode durar até 36 dias, portanto, 36 dias e 45 pontos de contacto, maioritariamente digitais. Estamos a falar de motores de busca, de plataformas de brokers, o próprio sistema de reserva, a análise dos concorrentes. 36 dias vai criar aqui uma expectativa cada vez maior do lado do viajante, vai criar um nível de ansiedade tal que passa depois para quem presta o serviço a responsabilidade de satisfazer esta expectativa. Que muitas vezes é certamente um trabalho mais ingrato, mas nós temos que conseguir perceber que
todo este caminho foi percorrido e ao longo deste caminho foram libertadas muitas informações que nós temos que conseguir angariar para lhe conseguir prestar a tal experiência mais personalizada possível. De que forma é que nós conseguimos deter estes dados? Há várias formas, concentro aqui 3 principais. Uma é, naturalmente, comprar dados, que é um investimento, se calhar, demasiado excessivo. Conseguimos ligar-nos às tais centrais de dados abertos ou dentro do próprio ecossistema. Muitas das ferramentas têm as chamadas APIs que nos permitem retirar alguns dados, alguma informação para enriquecer as nossas próprias bases. E lá está, seja numa ferramenta de Excel ou em ferramentas mais apropriadas para a gestão de um cliente, nós temos que conseguir pensar um bocadinho mais além, pensar no longo prazo, que o longo prazo é a combinação de tudo isto, é a combinação de dados comprados, de dados recolhidos ou dos nossos próprios dados para alimentar uma base que nos permita então prestar a melhor experiência possível. Vocês certamente têm noção que têm o registro das reservas do ano anterior, dos últimos 5 anos, sabem perfeitamente quais foram os meses com maior pico de procura, lá está, nos últimos anos. Sabem se calhar ao momento as reservas previstas para o próximo verão, mas nós temos que conseguir conciliar esta informação com dados de terceiros. Estou aqui a levantar algumas hipóteses, por exemplo, de um modelo em que correlacione a variação da temperatura com a procura do nosso estabelecimento. Podemos, de certa forma, adaptar a nossa oferta se soubermos que antecipadamente, a 1 ou 2 semanas deste momento, vão oscilar determinados graus de temperatura e que isso, por histórico e pelos modelos preditivos que nós conseguimos criar, faz variar a procura em dado considerável. Um exemplo mais básico seria, na nossa região, o aumento de automobilistas, que até pode ser um dado que é público. Quanto mais automobilistas estão a entrar na nossa região, isto tem um efeito também na procura do nosso estabelecimento. Se nós já tivermos esta informação trabalhada do nosso lado, mais uma vez, nós vamos conseguir apropriar a nossa oferta, seja ao nível de staff, seja ao nível de equipamentos ou de produtos, para a procura que é prevista. E como eu disse, tudo isto tem a ver com a disponibilização dos dados. Estima-se que a todo o segundo são criados 1,7 megabytes de dados. Nós queremos ter parte deles, seja através dos dados que nós conseguimos do nosso cliente quando ele entra no estabelecimento, seja do que as tais plataformas do ecossistema nos libertam. Porque a informação que nós conseguimos nem todos precisamos de ter uma aplicação móvel dedicada para os nossos clientes, mas se conseguirmos recolher, nem que seja um e-mail, o número de telefone, nós vamos conseguir trabalhar no longo prazo este mesmo cliente e vamos conseguir percebê-lo melhor e perceber qual é a evolução que ele tem ao longo do tempo. E antes de terminar aqui de uma forma, se calhar, mais sugestiva e tentar aguçar um bocadinho a curiosidade e algo que nós possamos pensar em conjunto para o futuro, existem já algumas tendências que estão a ser estudadas. Vamos pôr aqui pós-Covid, embora ainda estejamos a viver precisamente a pandemia do Covid, mas que nós podemos já pensar de que forma é que nós nos vamos adaptar a elas mesmo. Por exemplo, a diminuição da sensibilidade ao preço. O que se estima é que o utilizador ou o consumidor ficará menos reticente em pagar mais se vir que são consideradas todas as condições que ele hoje em dia entende como mínimas. E estamos a falar certamente de condições de higiene, condições de segurança, e portanto teremos que perceber que não haverá tanta reticência em pagar mais por um serviço que hoje em dia vai passar a ser standard. Do ponto de vista da gastronomia, há uma preferência que se está a assistir, que é a preferência a ingredientes que viajam por poucas regiões. Isto tem tudo a ver também, lá está, com a possibilidade, ou pelo menos a percepção da possibilidade de eventuais doenças através da alimentação. E isto, do ponto de vista da tecnologia, tem a ver com traceability, com as tecnologias como o blockchain, que já eram muito utilizadas nos últimos anos,
mas nós também podemos pensar de que forma é que nós vamos conseguir mostrar aos nossos clientes, aos nossos viajantes, mostrar esta informação, seja através do nosso website, seja através de plataformas digitais nos nossos estabelecimentos, seja através da tal nossa aplicação móvel, e também será isto que vai convencer o nosso consumidor do futuro. O serviço de entregas de comida está a massificar-se, faz parte do dia-a-dia de quase todos os consumidores, portanto, nós enquanto um resort, enquanto hotel, que não tínhamos um serviço de distribuição de comida, um serviço de quartos, ou que até o tínhamos, mas esteja muito concentrado na nossa restauração, vamos, se calhar, ter necessidade de fazer parcerias com restaurantes da nossa região, ou até mesmo com as tais plataformas do ecossistema, como um Uber Eats ou uma Glovo. Aqui está para adicionar valor ao cliente, até porque ele está habituadíssimo cada vez mais a que estas aplicações estejam presentes no seu dia-a-dia. Portanto, até nos momentos de lazer vai querer ter a mesma experiência que tem no dia-a-dia normal. E a tendência do sem contactos, ou contactless, já era visível no Booking. Não há algumas décadas atrás, o turista interno em Portugal, se calhar 3 meses antes das suas férias, viajava até ao Algarve durante um fim de semana e reservava um quarto ou uma casa. Isto é algo que hoje em dia é impensável. Mas no processo de check-in já havia algumas abordagens antes do Covid. Acredito que cada vez mais vai haver os tais check-ins sem contacto, portanto a tecnologia vai aqui também desempenhar um papel importante. Ao nível dos pagamentos, eles também já estão, de certa forma, massificados. Muitas vezes o que importa é fazer a ativação deles para os nossos estabelecimentos. E quem sabe, ao nível da reserva de mesas, nós, através de um serviço que podemos prestar, a reserva de mesas de pequeno almoço, de jantar, teremos que nos adaptar a esta nova forma de prestar o serviço sem contacto. E algo mais estruturante, talvez, ao nível dos modelos de negócio. Ali há pouco tempo que na Alemanha, um restaurante que ficou impossibilitado de servir refeições, converteu-se em supermercado e vendia os seus próprios produtos durante a pandemia. Portanto, criaram aqui um novo modelo de negócio, uma nova fonte de receita. Fazendo aqui um paralelismo, uma cadeia de hotéis ou um hotel numa dada região que serve ingredientes específicos dessa região, muitas vezes o seu próprio cliente quer levar esses ingredientes para casa. Porque não pensarmos aqui numa nova forma de não só prestar esse serviço, mas também criar uma nova fonte de receita? Porque não criarmos uma loja online ou em parceria, criar esse tipo de serviço logístico de entrega e, através daí, lá está, além das reservas, além das refeições servidas no nosso próprio estabelecimento, estamos também aqui a melhorar o serviço ao cliente e a criar uma nova fonte de receita para o nosso estabelecimento. Antes de terminar, eu já vos dei aqui nota do que é a Armis. Resumidamente, somos uma empresa de engenharia de software, de soluções digitais e de serviços de TI. Atuamos na área de transportes, na área financeira e na área de desporto de uma forma muito verticalizada, mas no que toca a fornecimento de tecnologia somos transversais às várias indústrias. Nós falamos aqui muito em aplicações móveis, em trabalho sobre os dados, inteligência artificial, são duas das áreas que são a nossa especialidade, bem como cibersegurança ou tudo o que sejam plataformas de colaboração e produtividade que vão melhorar a experiência interna e a operação dos negócios. Portanto, eu abriria aqui, Roberto, se não tiveres nada a acrescentar, abriria aqui espaço para algum tipo de questão que possa surgir e necessariamente espero ter também angariado mais utilizadores da nossa aplicação, assim que as nossas viagens retornem, que possam registar as vossas viagens nesta aplicação Registro Viajante e contribuir para que o processo da DGA-CCP seja cada vez melhor. Muito bem, Rui. Excelente apresentação, obrigado pelo detalhe. Eu vejo aqui que, na verdade, não temos penso que a funcionalidade do Q&A não está aqui viabilizada, não sei por que razão, talvez na marcação tenha escapado. De qualquer das formas, aproveitando que estás aqui, enfim, deixaste aqui vários insights.
e sendo vocês também um potencial provedor de serviço na construção de aplicações, por exemplo, como é que tu achas que podemos, num futuro de curto prazo, desenvolver mais serviços, complementar eventualmente algumas dessas informações que acabaste de responder com, enfim, as questões que aqui tens do contactless, este site traceability, entre outros. Como é que nós poderemos instigar a que as pessoas desenvolvam este pensamento, sabendo que existem players e existem empresas como a vossa e tudo mais que podem dar sequência e seguimento, não é? E que têm know-how em como desenvolver tecnologicamente estes interfaces, digamos assim. Qual é a tua visão? Como é que a gente pode fazer com que isto seja mais presente neste momento em que precisamos de facto de entregar mais soluções para o turista que aí vem? Sim, nós, sem dúvida alguma, e tal como eu disse durante a apresentação, nós temos que ter uma visão de longo prazo e pensar no trabalho dos dados e conseguir angariar o máximo de dados possível. Mas no curto prazo nós queremos os chamados quick wins, queremos, lá está, contribuir rapidamente para recuperar esta confiança que se perdeu, não necessariamente pelo lado da oferta, mas por algo que não conseguimos controlar. A tendência do contactless é paradigmática sobre isso que estás a referir, porque lá está, os meios de pagamento, os meios de reserva, os meios de check-in, naturalmente já existem. É uma questão de olharmos para a nossa operação, percebermos de uma ponta à outra em quais é que o utilizador vai neste momento prestar mais atenção e nós conseguirmos implementá-los. Porque nós estamos a falar aqui de criar plataformas de raiz para reservas, ou de criar plataformas de raiz para efetuar pagamentos. A própria banca, no caso dos pagamentos, já os tem noutros tipos de estabelecimentos. Nós só temos é que, lá está, ativá-los mediante, naturalmente, a nossa capacidade financeira, mas ativar de forma a cumprir com a expectativa que é como eu digo, vai ser os estándares mínimos, os requisitos mínimos do nosso consumidor próximo, será esse. Eu olho para essa tendência como o sem contacto, como algo que muita gente já referia. A questão das reservas é transversal, as pessoas já não querem muito contacto na reserva, mas no caso do check-in e do check-out era algo que muita gente não conseguia compreender, porque é que ainda teríamos que ter aquela experiência de contacto para efetuar um processo de check-in ou de check-out. E basta implementar processos simples de registro, de controlo, que muitas vezes já são dados que já são fornecidos e que nós só temos que conseguir interligar os sistemas e lá está. E novamente, a prioridade neste caso é recuperar a confiança, portanto temos que estar muito focados no abastecer o cliente da melhor experiência possível. Muito bem. Excelente. Talvez outra questão seria que, e talvez das organizações, sejam elas grandes ou pequenas, é fundamental captarem essa informação do turista, não é? Nós vamos começar agora um período, pelo que nós antevemos, de adesão aqui do turista nacional aos nossos produtos, a oferta que existe, e depois um pouco com o passar do tempo, pelo que temos ouvido, agosto sobretudo, já com uma abertura significativa para com o estrangeiro. A importância será, na prática, em captar essas informações, sobretudo, enfim, de quais são as novas exigências e, por vezes, até comportamentais, não é? Como é que as empresas, imaginemos as pequenas empresas, podem acompanhar esses pontos, essas tendências, essas primeiras evidências que teremos com os primeiros turistas? Sim, naturalmente é um futuro muito incerto. O que eu apresentei aqui é resultado de alguns estudos que ainda são muito privados, de grandes empresas aos quais tive acesso, mas por outro ponto de vista é algo que vai acabar por ser senso comum. Nós conseguimos compreender que a forma como as pessoas estão a comportar num supermercado, a forma como as pessoas estão a comportar na deslocação a um estabelecimento como uma pastelaria, é nós pensarmos como é que se vai repercutir também na experiência que eles vão ter no nosso estabelecimento. Já estamos a ver isso ao nível das reservas.
as reservas no turismo, a procura é cada vez maior por casas individuais ou por lá está, algo que nos garanta um mínimo contacto com outras pessoas. Isto traz certamente consequências sociais que aqui não queremos estar a abordar, mas nós, acompanhando isso, nós conseguimos, e aqui estamos a fugir um bocadinho à tecnologia, mas nós conseguimos, do ponto de vista logístico, conseguimos preparar os nossos estabelecimentos para receber estes consumidores. Agora, de que forma é que não basta o adaptar, nós temos que conseguir chegar até ele e demonstrar-lhe antes mesmo da própria visita que estamos a fazê-lo. Daí que nós teremos que cultivar esta lógica digital, nem que seja ao nível da informação através dos nossos websites, de conseguirmos canalizar através de publicidade ou através dos próprios meios como as plataformas de reserva, conseguir prestar essa informação ao máximo, conseguir demonstrá-la se calhar até do ponto de vista visual, para que ele sinta confiança na reserva e que depois, que essa expectativa que ele criou a partir da reserva seja cumprida quando ele chega ao nosso estabelecimento. Muito bem. Excelente, Rui. Bom, eu diria que não havendo então questões que saem aqui da lista dos nossos participantes, tendo tido uma apresentação tão irrepreensível do teu lado, super esclarecedora, e respondido aqui a algumas questões, eu diria que, enfim, daríamos então como terminado, agradecendo obviamente a tua presença. Obrigado. E a estes participantes que estiveram aqui connosco e que nos seguiram. E que fiquem sabendo que nós gravamos também estes webinars e de forma a que eles sejam úteis para serem revisitados, para serem vistos a posteriori, ou por quem não teve a oportunidade de se juntar a nós, teremos no nosso canal de YouTube. E lá poderão ver como é uma fonte de informação com todos os webinars que temos feito lá, registados e gravados, e esperemos que sejam úteis para a construção de um turismo, no mínimo, tão bom quanto ele tem sempre sido, e com a ambição, obviamente, de sermos ainda melhores. Muito obrigado, Rui. Obrigado, Roberto, e obrigado a todos.